Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, matrizes e sistemas lineares. Aula da apostila de matrizes e sistemas lineares, 8 páginas, 41 questões. As minhas videoaulas seguem as minhas apostilas. Nesse caso, matrizes e sistemas lineares. Logo abaixo desse vídeo tem a apostila de matrizes e sistemas lineares. Baixa a apostila para você sistematizar os seus estudos. Um breve sumário. Eu dividi essa apostila em 3 partes: matrizes, determinantes e sistemas lineares. Daí você pode saber o que nós estamos estudando, tópico a tópico. E o que está aqui de verde é o que nós vimos em aulas anteriores. Então, em aulas anteriores já foi visto uma introdução de matrizes, representação genérica de matriz, matrizes especiais. Dentre essas matrizes especiais, matriz quadrada, matriz nula e matriz identidade. Soma e subtração de matrizes. Na aula de hoje, nós vamos estudar a multiplicação de número real por matriz. Então, se essa é a sua primeira aula, você sabe, portanto, que já houveram outras aulas. Você pode encontrar as demais aulas na playlist do YouTube e no meu blog. No meu blog tem uma página só de matrizes e sistemas lineares, com todas as videoaulas. Beleza? Então, na aula de hoje, multiplicação de número real por matriz. Tópico 8, porque eu sigo a apostila que eu acabei de falar. Então, procurem na apostila, multiplicação de número real por matriz, é o tópico 8. Logo abaixo, a definição de multiplicação de número real por matriz. Se A é uma matriz de elementos A e J, e alfa é um número real, então alfa vezes A é uma matriz cujos elementos são alfa, que multiplica A e J. A e J é a maneira de representar a matriz. Isso vimos em aulas anteriores. Alfa é um número real qualquer. Pode ser número natural, número inteiro, número racional. Isso nós vamos ver em exemplos cada caso. E a multiplicação desse número real pela matriz é multiplicar esse número real por cada elemento da matriz, A e J. Então vamos ver essa teoria, essa definição em exemplos. De uma maneira algébrica, aparece um exemplo de uma matriz A, logo abaixo, uma matriz 3 por 3, com os elementos representados genericamente, A1, A12, A13 e assim por diante, até o A33. E alfa vezes essa matriz A, sendo alfa um número real qualquer. O resultado será alfa vezes cada elemento da matriz genérica. Olha aqui, alfa vezes A11, o mesmo alfa, que é um número qualquer, vezes A12, o mesmo alfa vezes o A13, o mesmo alfa vezes o A21, ou seja, pega esse número, que aqui algebricamente é chamado alfa, e multiplica cada elemento da matriz, até o último, que é o alfa vezes A33. Então vamos ver isso em exemplos numéricos. Então, esses exemplos para nós fazermos. E aqui a gente vai analisar as diversas situações do alfa, número real, que pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser uma fração. Multiplique os números reais pelas matrizes abaixo. Vamos fazer cada um. Letra A, B, C, D, E e F. Já começando na letra A. 2 vezes essa matriz. Bom, seguindo a definição, tem que multiplicar o 2 por cada elemento da matriz. E já aparece aí 2 vezes 4. Quanto é 2 vezes 4? Resposta 8. Olha aí, já aparece o resultado do 2 vezes 4. Depois, 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6, ó, já aparece a resposta. Seguindo em frente, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Olha aí, apareceu 4. Depois, 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Pronto, fizemos a letra A. Simples assim. Vamos para a letra B. Na letra B, o número que vai multiplicar a matriz é menos 3. Então veja, como eu falei, esse alfa ele pode ser qualquer número real. Isto é, ele pode ser um número natural, como foi na letra A, olha, o 2 é número natural. Mas ele pode ser um número inteiro. O menos 3 é um número inteiro negativo. E depois a gente vai ver que esse número que multiplica a matriz pode ser um número racional. Isto é, uma fração, por exemplo. Então vamos lá, menos 3 vezes 2. Bom, nesse caso tem que ter cuidado com o sinal do 3, que é negativo. Então vamos ter que fazer jogo de sinal. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Faz 3 vezes 2, 6.
a parte numérica, e depois faz o jogo de sinal. Menos do 3, está bem aqui o menos do 3, ó. E o 2 não tem sinal, então ele é positivo. Então, menos com mais. Vamos ver aqui na nossa tabelinha. Menos com mais, bem aqui, ó. Menos com mais dá menos. Então, o resultado é negativo, está bem aqui, ó. Menos 6. Então, essa tabela é muito útil. A gente tem que ter essa tabela na hora de fazer multiplicações de números inteiros. 3 vezes 2, 6. Menos com mais, menos. Próximo. Menos 3 vezes 1. Resposta, menos 3. Nesse caso, não tem jogo de sinal, pessoal, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Que fique claro que isso aqui é multiplicação, tá? Bem aqui, ó. Multiplicação, multiplicação de número por matriz. É multiplicar esse número por cada elemento da matriz e colocar a resposta para o lado aqui. Bom, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Isso significa que um número multiplicado por 1, a resposta é esse próprio número. Então, 1 vezes 10, 10. 1 vezes 100, 100. 1 vezes 1000, 1000. 1 vezes 1 milhão, 1 milhão. O 1 não altera o número no resultado da multiplicação. É justamente por isso que ele é dito que ele é elemento neutro. Então, 1 vezes menos 3, menos 3. Não altera, o 1 não altera, beleza? Guardem isso. Próximo, menos 3 vezes 0. Tá aí, ó, menos 3 vezes 0, que vai dar 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Também não tem jogo de sinal aí. 0 vezes 10, 0. 0 vezes 100, 0. 0 vezes 1000, 0. 0 vezes 1 milhão, 0. Então, o 0, ele anula o número e o resultado é 0. Então, 0 vezes menos 3, 0. Guardem isso, beleza? Vamos para frente. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. A parte numérica. 3 vezes 4, 12. Agora, estudar o sinal. Menos do 3. O 4 não tem sinal, então ele é positivo. E daí, menos com mais. Vamos aqui para a nossa tabela. Menos com mais, está bem aqui, ó. Dá menos. Então, daí o 12 deu negativo. Está bem aqui, ó. Menos 12. De novo, 3 vezes 4 é a parte numérica. 12. Menos do 3 com mais do 4. Vamos consultar a tabela. Menos com mais, menos. Então, o 12 dá negativo. Professor, mas o 4 não tem sinal. Mas todas as vezes que o número não tiver sinal, ele é positivo. Já fica implícito isso. Beleza? Guardem isso. Então tá aí, fizemos a letra B. Vamos para frente. Letra C. Menos 2 vezes menos 3. A parte numérica, 2 vezes 3, 6. E agora o jogo de sinal. Menos do 2, tá bem aqui, ó. Com menos do 3, ó. Menos com menos. Vamos lá na tabela. Menos com menos dá mais. Então, mais 6. Professor, mas não ficou o sinal do mais lá no 6. Lembra que eu falei agora há pouco? Que todo número, quando ele não tem sinal, já fica implícito que ele é positivo. Então, com isso, o sinal de mais não é obrigatório. Porque não tendo sinal, já se sabe que ele é positivo. Então, o sinal de mais não é obrigado a botar. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Aqui não tem jogo de sinal. Um elemento neutro da multiplicação. Já falei isso. Menos 2 vezes 1. 1 vezes menos 2. Que é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. 1 vezes menos 2 é o próprio menos 2. Porque é um elemento neutro da multiplicação. Falei isso agora há pouco. Menos 2 vezes 0. 0 vezes o número dá quanto? Tchan, 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 tchan. Dá 0. Tá aí, ó. Tá aparecendo aí os resultados. 0 vezes qualquer número, anula esse número. Então, resposta 0. Também já falamos sobre isso. Guardem isso. Agora, menos 2 vezes menos 1. A parte numérica, 2 vezes 1, 2. E menos com menos dá, bem aqui nessa tabelinha, menos com menos. Professor, por que menos com menos? Porque é menos do 2 e menos do 1. Tá bem aqui, ó. Estou marcando aqui de vermelho, ó. Menos com menos. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Então dá mais 2. Como mais não é obrigado a colocar, então 2. Tá aí, ó. Resultado 2. Não colocando o sinal no 2, já se sabe que é mais 2, que é positivo. Pronto. Professor, quando tiver sinal, que foi o caso da letra B, número inteiro negativo. Letra C, também número inteiro negativo. Tem que ter cuidado, né?
Sim, tem que ter cuidado, tem que ter essa tabelinha em mão, melhor até ter essa tabelinha em mente. Quem já tem essa tabelinha em mente, ótimo, perfeito. Mas quem não tem essa tabelinha em mente, então pelo menos tem em mão. Tira um print dessa tabelinha, cola no teu caderno, cola em algum lugar bem acessível para ti, bem acessível na hora dos teus estudos, porque essa tabelinha é muito útil. A maioria dos alunos já sabem essa tabela, mas tem alunos que não sabem. Matrizes é considerado um assunto fácil na matemática de ensino médio. Quando o aluno chega a errar uma questão de matrizes, não é porque ele não sabe matrizes, é porque na verdade ele não sabe jogo de sinal, que é lá do ensino fundamental. Então é importante você ter essa tabela e, melhor ainda, saber ela, porque parece algo pequeno, mas num determinado momento pode lhe atrapalhar e você deixar de acertar questões de assuntos de ensino médio ou até de ensino superior, porque você não sabe fazer um jogo de sinal como esse. Fica a dica. Então vamos para a letra D. Na letra D, meio vezes aquela matriz. Bem aqui embaixo, olha. Agora trata-se de uma fração. Então vejam, na letra A foi um número natural. Está bem aqui, ó. Na letra B e C foi um número inteiro. E na letra D, uma fração. Então vejam, cada número desse que está de vermelho é justamente o alfa. Então lá na definição diz que o alfa é um número real. E sendo um número real, são todos aqueles números que vocês conhecem. São todos aqueles números que vocês estudaram na vida. Então pode ser um número natural, como na letra A. Pode ser um número inteiro, como na letra B e C. Pode ser uma fração, como na letra D. Então estamos vendo cada caso aqui de números reais. Então a letra D vai ser meio vezes 2. Quando é meio, pessoal, em particular, é muito fácil, porque meio é metade. Quanto é a metade de 2? Resposta: 1. Olha aí, já apareceu a resposta. Agora, olha, meio vezes 6. Quanto é a metade de 6? 3. Olha aí. Agora, meio vezes 10. Quanto é a metade de 10? 5. E meio vezes 0. Quanto é a metade de 0? 0. Aí, ó, muito fácil. Quando é meio é fácil mesmo. Letra E. Meio vezes 4. Quanto é a metade de 4? 2. Já apareceu 2 aí, ó. Agora eu quero ver. Quanto é a metade de 3? Tchan, 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 tchan. 1,5. Beleza. Quanto é a metade de 5? 2,5. E quanto é a metade de 7? 3,5. Professor, tem outra maneira de fazer essa letra E? Tem. Colocando o resultado em forma de fração. Tá aí, ó, a resposta. A metade de 4 é 2. Tá aqui, ó. A metade de 3. Só que agora eu quero em forma de fração. Eu não quero nessa forma aqui, 1,5, como tá aqui, ó. Então, a gente vai fazer. Logo aí embaixo, ó, os cálculos auxiliares. A metade de 3. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse bem aqui, ó. A metade de 3. Então, tá bem aqui embaixo. Bem aqui, ó, meio vezes 3, ó. Então, tiramos lá de cima e colocamos aqui embaixo. Vamos fazer separadamente. E aí chamamos isso de cálculos auxiliares. E como é que faz isso? Faz assim, ó. Repete o meio. Observe que estamos fazendo para o lado. E escreve o 3 nessa forma, 3 sobre 1. Qualquer número natural ou inteiro tem o número 1 embaixo. O professor quer dizer que um número, quando não tiver um número embaixo, então esse número é 1. Sim, 3 é 3 sobre 1. E se fosse o 4? 4 sobre 1. E se fosse o 5? 5 sobre 1. E se fosse o 10? 10 sobre 1. E se fosse o 100? 100 sobre 1. Se ele não tem número embaixo, o número que está embaixo é o 1. Fica implícito isso. Guardem isso. Então eu posso escrever o 3 na forma 3 sobre 1. Agora a gente multiplica. Multiplicar frações, ó. Multiplica em cima. 1 vezes 3. 3 está aqui a resposta, ó. E multiplica embaixo. 2 vezes 1. Quanto é a resposta? 2. Está aí, ó. Então, resultado do meio vezes 3 é 3 sobre 2. Está bem aqui, ó. Meio vezes 3 é 3 sobre 2. Está aqui, ó. Então, você poderia responder: a metade de 3 é 1,5, como está aqui, ó. Como está aqui, ó. Ou você poderia responder 3 sobre 2. 3 meios. Então, são duas maneiras de você responder. Professor, qual é a mais importante? Bom, como eu já falei para vocês que tudo que eu ensino é norteado no Enem,
As duas maneiras são importantes. O Enem cobra das duas maneiras. Então você tem que saber as duas maneiras. Vamos fazer outro. Meio vezes 5, que dá 2,5. Está bem aqui, ó, na forma decimal. Mas a gente quer essa forma aqui, ó, forma de fração. Então, como fazer meio vezes 5 chegar na forma de fração? Vamos lá. Ó, já apareceu aqui embaixo. Meio vezes 5 aqui, ó. Então, tiramos daqui e colocamos aqui embaixo como cálculos auxiliares. Meio vezes 5, repete o meio, fazendo para o lado, tá? Escreve o 5 na forma de fração, já que não tem nenhum número embaixo do 5, então tem o 1. Então, 5 pode ser escrito na forma 5 sobre 1. E aí, para finalizar, multiplica as frações, ó, multiplica primeiro em cima, 1 vezes 5, 5. E depois multiplica embaixo, 2 vezes 1, 2. Está aqui, ó. Pronto. Eu acho que o mais difícil é o primeiro, né? O segundo já fica mais fácil. Então, meio vezes 5, voltando aqui na letra E, olha, meio vezes 5, deu 5 sobre 2. Está aqui, ó, 5 sobre 2 a resposta. Meio vezes 5 é 5 sobre 2. Está aqui, ó. Pronto, e aí a gente vai relembrando como multiplicar frações lá do ensino fundamental. Falta fazer o meio vezes 7. Meio vezes 7. Vamos fazer esse. Então vamos lá, ó. O meio vezes 7. Ó. Vamos fazer esse aqui, meio vezes 7. Já apareceu aqui embaixo o cálculo auxiliar, meio vezes 7. Repete o meio. Escreve o 7 na forma de fração. O 7 não tem número embaixo. Então, ele escrito na forma de fração é 7 sobre 1. Já falamos sobre isso. E multiplica em cima, 1 vezes 7, 7. Está aqui a resposta. Ó. E depois multiplica embaixo, 2 vezes 1, 2. Está aqui a resposta. Ó. Pronto, acabou. 7 sobre 2 é a resposta. Meio vezes 7 é 7 sobre 2. Então, bem aqui, ó, voltando na letra E, meio vezes 7, resposta 7 sobre 2. Beleza? Vamos fazer mais exemplos. Vamos fazer a letra F. Letra F, 1/3 vezes 2. Bem aqui, ó. Então, vamos lá escrever separadamente e chegar num resultado. Ó, lá embaixo, ó, 1/3 vezes 2. Tá bem aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. 1/3 vezes 2. E já apareceu aqui embaixo, ó. 1/3 vezes 2. Então, repete 1/3. Escreve o 2 na forma de fração. Como é o 2 na forma de fração? 2 sobre 1. Não tem nada embaixo do 2. Então, a forma de fração do 2 é 2 sobre 1. E depois multiplica em cima, já que é a multiplicação. 1 vezes 2, 2. Está aí, ó. E multiplica embaixo. 3 vezes 1, 3. Está aí, ó. Resposta, 2/3. Então, 1/3 vezes 2, o resultado é 2/3. Então, bem aqui, ó, vai aparecer, ó, 2/3. Vamos ver. Olha aí, ó, apareceu. O que mais? 1/3 vezes 7. Vamos separar aqui embaixo, ó, nos nossos cálculos auxiliares. 1/3 vezes 7. Vamos colocar bem aqui, ó, 1/3 vezes 7. Então, repete-se 1/3. Escreve o 7 na forma de fração. 7 sobre 1. Multiplica em cima. 1 vezes 7, 7. Multiplica embaixo. 3 vezes 1, 3. Então, 1/3 vezes 7, 7/3. 1/3 vezes 7, voltando aqui na letra F, ó, bem aqui vai ter que aparecer 7/3. Aí, ó, apareceu 7/3. O que mais? 1/3 vezes 1. 1/3 vezes 1 é fácil, pessoal. Por quê? Já expliquei isso na aula de hoje. Porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes 1/3 é o próprio 1/3. Ó, apareceu aí 1/3. E 1/3 vezes 0 também é fácil, porque o 0, multiplicando o número, anula esse número. Resultado nulo. Então, 1/3 vezes 0 é quanto? É 0. Pronto, fizemos todas as questões. Professor, uma pergunta. Esses cálculos auxiliares bem aqui, que fizemos embaixo, eles são obrigatórios? Resposta, não. Não são obrigatórios, pessoal. Esses cálculos auxiliares é só para ajudar. Quando a gente multiplica um número real qualquer, pode ser um número natural, um número inteiro, uma fração. E fração é número racional. Quando a gente multiplica um número qualquer por uma matriz, o resultado é uma matriz. Olha aqui na letra F, ó. Multiplica um número, por mais estranho que ele seja, ó, 1/3.
por uma matriz, o resultado será uma matriz. Bem aqui no alto, tá vendo? Então, isso aqui é uma matriz. Isso aqui é uma matriz, ó. Vou colocar ela completa para vocês. Tá aí, ó. Ela completa, ó. Por mais estranho que seja esse resultado, mais um número vezes uma matriz, o resultado foi uma matriz e acabou. Então, você tem que chegar no resultado matriz. Os cálculos auxiliares você pode fazer num borrão, num papel e depois descartar. Inclusive, tem aluno que consegue responder isso aqui, ó, de cabeça, chegar na matriz de boa e não precisa dos cálculos auxiliares. Então, os cálculos auxiliares não são necessários. Se você não consegue ainda fazer direto, faça os cálculos auxiliares separadamente, coloque a resposta e depois descarte os cálculos auxiliares. O objetivo é chegar mesmo numa matriz. Se você não colocar a resposta em forma de matriz, como está aqui nesses exemplos, exemplo F, exemplo E, olha só. Se você não chegar aqui, olha aqui, mais exemplos que nós fizemos, ó. Observem que todos chegamos em matriz, ó. Se você não chegar num resultado como esse, como está aqui, você ainda não respondeu a questão. Você ficou pelo meio do caminho. Eu falo isso porque tem alunos que fazem todos os cálculos auxiliares, como nós também fizemos aqui, e não põe a resposta em forma de matriz. E, obviamente, ele não vai chegar no objetivo, que é, quando você multiplicar um número por uma matriz, chegar num resultado matriz. Tá? Então, os cálculos auxiliares não fazem parte diretamente do problema. Tanto é que tem aluno que consegue responder direto, sem utilizar cálculos auxiliares. Agora, se você não sabe fazer direto, faça utilizando os cálculos auxiliares. Mas depois, como já falei, descarte os cálculos auxiliares, faça num borrão, num papel à parte. Tem aluno que apaga, enfim. O importante é chegar nos resultados como estão aqui. Bom, baseado nessas explicações, ficam os exercícios propostos 14 e 15 para vocês. Baseado em tudo que nós explicamos nessa videoaula, façam essas atividades. Depois que você fizer as atividades, você pode ir ao meu blog e olhar o gabarito. Beleza? Professor, uma pergunta. O que é esse O2×3? É a matriz nula de ordem 2×3, 2 linhas e 3 colunas. Já vimos isso em aulas anteriores. Voltem os vídeos anteriores, dê uma olhada lá ou consultem na apostila. Por isso que é importante ter a apostila, porque numa situação como essa, você pode ir lá na apostila e dar uma olhada lá nas teorias anteriores que nós vimos e saber como é essa matriz O2×3. Isso é uma matriz. Aqui na 15, 3A, ó. 3A, primeiro multiplique 3 vezes a matriz A. Está aqui em cima a matriz A. Ó. 2B, primeiro multiplique 2 vezes a matriz B. Ó. 4C, primeiro multiplique 4 vezes a matriz C. Está bem aqui em cima a matriz C. Ó. Multiplique cada uma matriz. 3 pela primeira matriz, 2 pela segunda matriz e 4 pela terceira matriz. Igual como nós fizemos na aula de hoje. E no final, depois que você fizer as multiplicações dos números pelas matrizes, soma tudo. Beleza? Então, essa era a aula de hoje. Na próxima aula, multiplicação de matrizes. Bons estudos. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.